E agora tem uma novidade, galera. A gente vai tentar isso pela primeira vez, hein? Ó, Jefferson, essa live aqui a gente está tentando muitas novidades. A gente recebeu uma pergunta por áudio, tá? E a gente vai tentar colocar ela aqui agora para a gente ver qual que foi essa pergunta. Manda aí, Armando. Fala, Jefferson, boa noite. Queria te perguntar, né? Tem até música, um nome sobre crime perfeito. Eu queria saber se na área de cybersecurity se existe algum crime perfeito. Se existe algum tipo de ação de hackers que vai ficar impune para sempre e não vai ser encontrada, né? Mesmo com logs e tal. Mas se existe alguma área da segurança de informação que tem essa brecha, né? Boa pergunta, hein? Conta aí Boa pra gente, pergunta, Jefferson. desafiadora. Existe o crime perfeito? E agora? Queremos saber. Pergunta complexa. Se existe, ele não vai contar, né? Mas conta só um pouco. Eu não vou falar aqui que existe crime perfeito, né? Tem uma grande teoria de investigação, e aí não é só investigação de tecnologia, mas todos que entram na cena de um crime deixam alguma coisa ou trazem alguma coisa consigo, né? Ou seja, ali existe uma evidência. A evidência sempre vai existir. O que existe nesse caso é talvez falta de alguns elementos-chave para chegar em uma conclusão aceitável, vamos dizer assim, né? Eu não acredito muito na teoria do crime perfeito. Talvez o ponto é que existem investigações que vão tardar infinito tempo aí para ser desvendada, né? Porque precisa buscar dado em N fontes, né? Nem sempre você vai ter todos os dados que você precisa para fechar uma investigação em mãos. Às vezes você vai depender de um terceiro, né? Quem que é esse terceiro? Pode ser uma operadora telefônica, pode ser o provedor de tecnologia de outro país, né? E aí começa a entrar uma série de implicações também não só da tecnologia, mas de jurídicas, né? Eu vou dizer aqui que poucas investigações de ransomware, por exemplo, ou comprometimento desse tipo, acaba compensando a investigação. Por quê? Normalmente o ataque ele vem de um outro país, né? Vamos supor que o ataque vem lá da país aleatório aqui, por exemplo, né? Vamos falar que o ataque veio da Indonésia aqui para o Brasil, né? Você investigou, Rússia, fez todo o rastreamento. Ucrânia? Também pode ser, é um momento, né? Isso é mais tangível. Deve estar acontecendo, só pra gente ter um exemplo mais próximo aí do real. Eu não acredito. Mas sem maldade, óbvio. Vai lá. Você acaba esbarrando muito na legislação de cada país, né? Na legislação de cada país, na boa vontade, né? Vou colocar boa vontade aqui entre aspas de cada país em colaborar com uma investigação. E nisso às vezes já passou meses, né? Passou anos. E do outro lado, a tecnologia ela também tem a sua limitação. O que é a limitação da tecnologia? Eu não tenho espaço eterno, por exemplo, para guardar logs para sempre. Exemplo aqui do Brasil, né? Que o Marco Civil ele estabelece os tempos que eu preciso, por lei, manter a guarda de logs, né? Ou seja, imagina que se uma investigação, às vezes ela vai demorar 2, 3 anos, pode ser que a hora que eu finalmente chegue lá na outra ponta não exista mais logs, né? Aí também tem uma série de cuidados jurídicos, né? De repente você pedir a guarda antecipada. Pedir uma liminar de guarda de logs. Ó, Armando aprontando aí, o Lombardi. Meu, gente, perdão. Ele ficou com medo. Então tem essas diferentes dificuldades aí talvez de fazer uma trilha completa de investigação. Mas, de novo, acho que sempre vai depender aqui do tipo de crime, né? O tipo de ataque, qual foi a natureza e quais são os elementos da investigação. Legal. Esse negócio é muito louco mesmo, né? Porque quando a gente começa a falar de vários países diferentes, cada país tem suas leis, a sua forma de investigar, de aplicar, e aí nesse mundo globalizado que a gente tem, internet, tudo, né? Se o cara começa a acessar vários lugares até chegar na pessoa mesmo, é complicado, né?
É comum das empresas, quando terem algum ataque, ou até o próprio governo, ir atrás e tentar identificar a pessoa, até que ponto vale a pena fazer isso e investir também tempo e recursos para tentar identificar. Justamente essa é a grande fronteira, tá? Então vamos falar que a empresa daqui foi atacada, aqui do Brasil, né? Ela identificou que o ataque veio da Rússia, por exemplo, né? Estabelece um processo de investigação, e aí quando a gente chega lá no provedor de telefonia da Rússia, que tinha aquele IP naquele momento do ataque, pode ser que no final das contas o atacante estava por trás de uma VPN que está na Rússia, né? E aí quando a gente vai tentar entender o que estava por trás daquela conexão da Rússia, tinha outra VPN para outro país, e outra VPN para outro país, até chegar finalmente na origem do atacante, né? Então o grande ponto nem sempre acaba valendo a pena, principalmente por essa questão de guarda de logs, dependência de legislação de outros países, né, a necessidade de colaboração, e o custo disso, né, custo jurídico. Por quê? Eu também preciso de parceiros jurídicos dos outros países para fazer uma pedida de logs lá, né? É muito mais complexo operador do direito aqui do Brasil, tentar entender como funciona a lei russa, ou a lei da Indonésia, ou a lei da China, para fazer uma pedida de logs do operador de lá, do que ter um parceiro no local, né? Se eu tenho um parceiro que entende do direito chinês lá no país, fica muito mais fácil. Só que isso também tem um mas custo, tira uma dúvida. e é um custo muito alto. A lei brasileira, quanto tempo você tem que manter esses logs em sistema? Porque isso é uma coisa que talvez seja importante, principalmente para o brasileiro, enfim, não o brasileiro mal intencionado, mas o brasileiro bem intencionado que quer ir atrás de quem estava fazendo esse ataque a ele. A lei brasileira diz que quanto tempo de log eu preciso manter, porque as investigações no Brasil a gente sabe que às vezes elas são demoradas, e não só no Brasil, né? Eu acho que a legislação virtual, de uma forma geral, né, de cyber, enfim, no mundo inteiro ela tende a caminhar de uma forma diferente, mas claro, tem países mais evoluídos, países menos evoluídos em cima dessa legislação. E aí vem a minha dúvida, no Brasil hoje, quanto tempo de log eu preciso manter isso em database, né? Porque se a gente for pensar, não só os web securities, mas o pessoal de database está envolvido nisso, né? De saber quem acessou ou quem não acessou o sistema. Existe hoje uma legislação para isso? Sim, existe. É o próprio Marco Civil da Internet, tá? Ele estabelece quais são os tempos de guarda de logs aí por um provedor de tecnologia. Salvo engano, tá? Talvez eu estou trocando aqui os termos, mas salvo engano, para logs de aplicação, nós estamos falando de 6 meses. Para logs de conexão, 1 ano, tá? Qual que é a diferença aqui? Quando a gente fala de log de aplicação, por exemplo, a aplicação do Dropbox, né? A aplicação do Gmail. Quando a gente está falando de conexão, é o IP, né? O IP da sua máquina, o que está lá com a operadora telefônica, que está te entregando o endereço IP no seu roteador de casa, né? Ou no roteador empresarial. Aí a pergunta que eu faço não só para você, Jefferson, mas para o Gilson também. Não é um tempo um pouco ridículo se a gente for pensar nisso? Se a gente for pensar numa investigação que no Brasil leva 2, 3 ou mais tempo de anos, pensar em 6 meses de log não é uma coisa um pouco meio que tampar o sol com a peneira? E aí assim, são minhas palavras, tá? Se precisar do meu CPF, eu coloco meu CPF aí. O LGPD. Isso aí. Então vamos lá, deixa eu começar por aqui. Tem grandes fronteiras aqui, tá, Armando? Olhou-se também muito para o interesse, se assim posso dizer, das empresas, né, para definir esses tempos, porque a empresa ela também tem custos para armazenar logs, ela também precisa manter uma infraestrutura, né? E se a gente fosse lá no final das contas falar para a empresa que ela tem que armazenar logs por 5, por 10, por 15, por 20 anos, às vezes isso também pode inviabilizar um negócio financeiramente, né? Isso acaba entre os inúmeros desafios que nós temos aqui no Brasil para manter uma empresa, isso também desestimula bastante, né? Acaba sendo um custo elevado.
Isso é um ponto, né? Do outro lado, de fato, nós como investigadores, como operadores do direito, eu ouvi muito sim da comunidade o pessoal reclamando bastante desse tempo, né, de guarda de logs. Mas no final das contas, a legislação ela também tem algumas armas aí das quais nós podemos nos aproveitar para procurar extrair os melhores elementos de uma investigação e da guarda de logs. Exemplo, a pedida antecipada de logs, né, de coleta de logs. É um instrumento jurídico que é bastante utilizado, né, justamente de olho nessa questão do tempo de guarda. Então, por exemplo, detectei aqui que tem um ataque, né? Na minha investigação, já no dia 2 da investigação, eu já consegui identificar que aquele log veio do IP XYZ que está no estado X do Brasil, né? Então eu já consigo correr para a operadora, né? Via legislação, consigo já pedir ali um pedido antecipado de guarda de logs para garantir que, independente do tempo que vai demorar a investigação, eu tenho isso salvo, eu tenho isso armazenado, né? Perfeito. Então tem diferentes recursos aqui. E aí o lance jurídico entra muito em vista, né? Porque sem essa base jurídica, esses logs são perdidos em 6 meses, né? Exato. Ou 6 meses ou 1 ano, sempre acaba dependendo muito do que você está buscando na investigação, né? Sensacional.